muito bom dia, é uma alegria estar aqui mais uma vez, hoje para falarmos um pouquinho sobre a Trindade. Por que é que nós acreditamos no conceito de Trindade? O que é que nos leva a acreditar em um Deus todo-poderoso que se manifesta em três pessoas? Por que é que nós acreditamos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que, mesmo assim, existe apenas um único Deus? Como é que nós podemos compreender isso? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Quero pedir a Deus que nos abençoe, que esteja conosco enquanto nos esforçamos para compreender a sua revelação para nós, a sua revelação para a humanidade. Eu gostaria de começar fazendo uma leitura que está lá no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10, onde a palavra de Deus nos diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem me enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá, e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso em que o Senhor Deus foi visto. E é maravilhoso a gente poder compreender um pouquinho da revelação que Deus faz de si mesmo para nós, para toda a humanidade, não é? E vejam que interessante que diz aqui no versículo 8: Quem irá por nós? Né? Isso aqui dá um indício já da Trindade. Né? Por nós. Deus não disse: Quem eu enviarei por mim. Ele disse: Quem eu enviarei por nós. E é curioso também que no texto ele está dizendo, né, para que fosse proclamado para as pessoas que elas não compreendessem tudo aquilo que elas veem. E esse conceito da Trindade, ele realmente é um conceito que muitas religiões não aceitam. Muitas religiões até acham absurda a ideia da Trindade. Por quê? Porque a Bíblia ensina que só existe um Deus que seja todo-poderoso. Mas o que fazer se a Bíblia chama o Pai Celestial de Deus, se a Bíblia chama o seu Filho amado, Jesus, de Deus, e se a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus? Como é que nós podemos compreender tudo isso? Nós temos que aceitar que a Bíblia ela é um livro complexo. E muitas vezes nós não temos a capacidade de compreender tudo aquilo que ela nos ensina. E quando está além dos nossos limites compreender, nós temos que aceitar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que a Bíblia fala que nos convence a acreditar na Trindade? Porque da mesma forma que nós vemos em um outro estudo, nós acreditamos que Jesus é Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina de diversas maneiras que Jesus é Deus. Eu tenho um outro vídeo em que nós utilizamos 7 argumentos que a Bíblia utiliza para demonstrar que Jesus é Deus. E hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a Trindade. Por que é que nós temos que acreditar neste conceito?
Primeiramente, porque este é um conceito que lhe é ensinado em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós temos que compreender que a revelação de Deus ela é progressiva, né? A ideia da unidade composta do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a ideia da Trindade, ela está presente desde o início da Bíblia. Mas é claro que é no Novo Testamento que essa revelação ela se torna mais clara, né? Mais completa, e sobre aquela que também é chamada de a triunidade de Deus. Mas desde o princípio, desde o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus aqui, traduzida para nós como Deus, no hebraico, ela é Elohim. Elohim é uma palavra que está no plural. É o plural de uma palavra que é Eloá, seria Deus. Elohim significa deuses. Então, como é que ficaria essa tradução? No princípio, deuses criou os céus e a terra. Percebam que a palavra Deus está no plural, mas o verbo criou, ele está no singular. Por isso que a tradução ela é complexa também. Por isso que ficou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Por quê? Porque o verbo está no singular. Então aqui já é um indício. O primeiro versículo da Bíblia já dá um indício da natureza composta de Deus. Nós podemos não compreender, mas temos que aceitar, porque é isso que o texto aqui está nos dizendo. Mas existem aqueles que dizem que esse é apenas um erro de tradução, que Elohim, que está aqui no plural, ele não quer dizer exatamente deuses. Eles dizem que este plural ele expressa apenas uma intensificação, não exatamente números. No caso aqui o número 3, né, que seria o número da Trindade. Esse seria um plural apenas para demonstrar uma maior majestade de Deus, né? Um maior poder de Deus. Seria realmente para intensificar este nome de Deus. Agora, esse é um conceito que ele está presente em diversas outras partes da Bíblia. Inclusive, aqui mesmo no livro de Gênesis, existem outros versículos que nos dão a ideia desta unidade composta de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É Deus quem está fazendo, quem está falando. É Deus quem criou o homem. Por que Deus não disse então, farei o homem, ou faço o homem a minha imagem conforme a minha semelhança? Deus é quem criou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Existem alguns também que diz que aqui Deus estava falando a respeito dos anjos que estariam ali juntamente com ele. Então, façamos o homem à nossa semelhança, seria a semelhança de Deus e a semelhança dos anjos. Mas isto foge um pouquinho do contexto da Bíblia. Por quê? Porque quem criou o homem é Deus. É Deus quem é criador. Somente Deus tem o poder de criar. Os anjos não têm o poder de criar. Os anjos também são criaturas. Então, façamos o homem à nossa imagem. É Deus quem fez o homem. E ele aqui também dá uma ideia da sua unidade composta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou um de nós. Mesma coisa. Deus dando uma ideia que é composto. Existem, como nós veremos, 3 pessoas que são este Deus único. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Existem diversos outros versículos que poderiam ser citados aqui, mas estes são apenas alguns para exemplificar que a Bíblia nos dá a ideia de que Deus é composto, que Deus não é apenas uma pessoa. Na verdade, o Deus é único, mas ele se manifesta, ele subsiste em 3
pessoas distintas.